Oi gente, aqui é a Marina, escritora de livros de ficção. Seja muito bem-vinda à Maratona do Escritor de Ficção. Aqui eu vou te mostrar o caminho para você escrever e publicar o seu livro de ficção sem uma editora. E para quem que é esse evento? É para você que quer ter o seu livro escrito e publicado, mesmo que nunca tenha escrito nada antes. É para você que já escreveu partes do seu livro, mas não escreveu o livro completo. E também é para você que não sabe como publicar um livro ou tentou publicar como editor e se frustrou com essa experiência. Nessa primeira aula, você vai descobrir qual é o segredo por trás dos grandes livros de ficção para que você consiga escrever livros muito mais emocionantes, impactantes, livres de bloqueios criativos e construindo um banco de ideias incríveis para você usar sempre que precisar. Eu sei que você pode estar achando tudo isso bom demais para ser verdade. Eu mesma ficaria desconfiada se não tivesse visto isso com os meus próprios olhos. No meu caso, em 5 anos eu escrevi 14 livros de ficção e publiquei 4. Eu trouxe aqui para mostrar, olha só, esses são alguns dos livros que eu publiquei, que são Os 4 Elementos, As 7 Memórias, O Herói Obscuro e A Fúria do Caos. E também tem essas fotos minhas aqui nos lançamentos dos meus livros, onde eu estava publicando os meus livros de forma independente, sem precisar de uma editora, também em uma livraria física. Além disso, eu trouxe para vocês alguns prints de algumas pessoas que eu já mentorei e que são como você e também conseguiram escrever e publicar seus livros de ficção sem uma editora. Agora sim, oficialmente publicado, consegui escrever e publicar um livro, publicar 4 que já estão a caminho da publicação digital, obrigada. Lancei meu livro. Eu estou escrevendo um livro de ficção cotidiana. Eu consegui finalizar o rascunho do livro essa semana. Fiquei muito feliz. Consegui fazer isso super rápido. O livro que eu estou escrevendo no momento é um livro de fantasia, né? É de aventura, fantasia. Realmente senti que eu descobri a maneira que eu gosto de escrever. E também refletir como é que é a criação do personagem, né? Descobrir como é que eu projeto cada parte minuciosamente da minha história, de um personagem, de uma motivação e vários outros fatores. É uma coisa que eu muito senti e agora eu estou fazendo muito mais rápido. Faz uns 3 anos que eu estou escrevendo, que é a área da ficção, que é o gênero que eu escrevo, né, e subgênero fantasia. Meu primeiro livro está finalmente terminado. E finalmente o desejo que eu tinha de lançar meu livro está mais perto do que imaginava. Então vocês viram aí os livros que eu já escrevi e publiquei sem uma editora. Vocês também viram eu nos lançamentos dos meus livros e também pessoas comuns que conseguiram escrever e publicar sem uma editora. E agora você está entendendo que tudo isso é possível e eu sei que entra uma dúvida na sua cabeça. O que é que eu fiz e que essas pessoas também fizeram para conseguir fazer isso? Curioso, né? E eu vou te responder, melhor ainda, eu vou te falar como foi que eu descobri isso. Desde pequena eu já gostava muito de super-heróis. Eu assistia vários desenhos e filmes de super-heróis e isso começou a me inspirar. Eu imaginava várias histórias na minha cabeça, até que eu comecei a criar os meus próprios heróis. De repente eu senti um chamado, uma coisa muito forte dentro de mim, me dizendo que eu precisava escrever aquelas histórias. Eu senti que eu não podia guardar aquelas histórias incríveis só para mim. Eu precisava compartilhar com outras pessoas a minha imaginação. Foi aí que eu decidi que eu ia escrever um livro e simplesmente comecei. Eu abri o computador e comecei a passar todas as ideias que eu tinha, já imaginando como seria ter o meu próprio livro escrito, minhas próprias ideias registradas ali para todo mundo poder ver. Mas aí logo de cara começaram uma tempestade de interrogações na minha cabeça. Como é que eu vou escrever esse livro? Por onde que eu vou começar essa história? Será que eu vou conseguir? E isso começou a gerar uma insegurança dentro de mim. Eu comecei a travar na escrita, passar por diversos bloqueios criativos. Eu passava dias, às vezes semanas, sem conseguir escrever um parágrafo. Várias vezes isso me fez achar que eu não conseguia mais ter boas ideias para escrever. Em certo momento eu travava tanto na história pensando que as cenas não estavam ficando tão envolventes, bem escritas e simplesmente não estava ficando muito bom. Foi aí que eu senti vontade de desistir do meu livro, porque muitas vezes eu imaginava uma história incrível na minha cabeça, mas eu não conseguia colocar isso no papel. Foi com essa dificuldade toda que eu pensei, poxa, por que isso está acontecendo? Não deveria ser assim, escrever um livro não deveria ser tão difícil. Foi aí que eu tive uma ideia. Eu estudei os grandes escritores em quem eu me inspirava muito. Eu fiz pesquisas, estudei muito, bati cabeça até que eu entendi que existia uma estrutura.
utilizado entre os escritores. Então eu identifiquei padrões entre eles. Eu desenvolvi ao longo de 4 fundamentos que são capazes de fazer com que qualquer pessoa possa ter o seu livro escrito. Não é dom, não é talento, é método e ferramenta. Um método que me ajudou a me livrar desses medos, superar as minhas limitações e, principalmente, me destravou para realizar o meu sonho de escrever meus livros, trazendo histórias cada vez mais envolventes para o leitor, bem detalhadas e bem desenvolvidas. Foi então que eu resolvi publicar o meu segundo livro escrito, que foi esse Os 4 Elementos. Foi quando me deparei com um grande desafio. Eu comecei a correr atrás de várias editoras para tentar publicar meu livro e muitas recusaram. E eu me sentia muito desprezada quando isso acontecia, como se eu não fosse boa o suficiente, como se meu livro não fosse muito bom. E quando alguma editora aceitava o meu livro, eu me deparava com outro empecilho ainda maior. Era necessário investir um valor muito alto que eu não podia investir naquele momento. Por causa disso, eu acabei resolvendo publicar sozinha. Não foi fácil na época, porque não tinha informações claras na internet de como publicar um livro, quais eram as etapas da publicação independente. E eu fui descobrindo na prática o que era necessário e como fazer. Então eu comecei a pesquisar, estudar tudo sobre escrita e publicação de livros independentes e comecei a divulgar o meu livro de forma independente. Depois disso eu publiquei mais 3 livros sem editora e hoje eu já tenho 4 livros publicados e 14 escritos e mais um que já está a caminho da publicação. Tudo isso por causa desses pilares, desses fundamentos que eu desenvolvi, que aceleraram muito o meu processo de escrita e publicação dos meus livros de ficção. Desde então eu percebi que eu poderia compartilhar esse conhecimento com o mundo, ajudando outros escritores para que eles não precisassem passar por todas essas dificuldades que eu passei. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te ajudar a escrever e publicar o seu livro de ficção sem uma editora, porque eu sei que algumas pessoas querem escrever e publicar seus livros de ficção, mas assim como eu passei por dificuldades nesse processo, essas pessoas também passaram. E eu estou aqui para te ajudar com isso. Primeiro eu queria te falar por que você deveria escrever um livro de ficção. Existem inúmeros fatores que vão mudar na sua vida, assim como mudaram na minha. Quando você começar a escrever o seu livro, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais criativa, vai aumentar o seu vocabulário e melhorar sua comunicação. Alguns de vocês podem não saber, mas antes de escrever meus livros eu era muito tímida e agora eu estou aqui passando todo esse conhecimento para você. Seus livros, eles vão te dar grandes oportunidades, vão abrir portas na sua vida e as pessoas com quem você convive vão te olhar com outros olhos, com respeito e admiração pelo fato de você ser escritor e ter publicado seus livros. Onde quer que eu vá hoje, eu falo que eu sou escritora, as pessoas já me olham assim, sério, você é escritora? Tá brincando, sério mesmo? É nesse nível. Então você vai ter todo esse respeito mesmo sem fazer esforço para isso. Então, como eu te mostrei, o grande ponto de virada que me fez destravar na minha escrita foi quando eu desenvolvi os 4 fundamentos do livro, baseando nos maiores escritores do mundo, um padrão de como eles criavam e como desenvolviam suas histórias para que ficassem tão boas. A partir disso, pesquisando, testando muito, eu criei esses 4 fundamentos que são capazes de fazer qualquer pessoa escrever e publicar um livro de ficção, mesmo que nunca tenha escrito nada antes, ou mesmo que não tenha ideias, que esteja travado, ou que não tenha dinheiro para publicar. Existe um método, uma lógica por trás dos grandes livros de ficção. Existe algo que diferencia os grandes best-sellers do mercado até os livros de ficção que estão publicados e ninguém nunca ouviu falar. Ou até mesmo os livros que nunca chegaram a ser publicados por não conhecerem esses fundamentos. Eu vou em primeira mão apresentar aqui para vocês quais são esses fundamentos. Então, o primeiro fundamento é a estrutura. Essa estrutura é algo que você utiliza antes, durante e depois de escrever o seu livro de ficção. Existe uma lógica por trás de todo o processo de escrever e publicar um livro de ficção, que torna esse processo extremamente simples, rápido e o seu livro fica emocionante, impactante e envolvente. Só a estrutura para você escrever o seu livro de ficção já é algo incrível que eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso.
Por isso que na próxima aula eu vou falar mais só desses fundamentos de forma específica, abordando 3 pilares que sustentam essa estrutura incrível. E vou te trazer um exercício prático que vai te destravar para escrever um livro de ficção. Então fica ligado para você não perder isso. E por que eu criei essa estrutura? Porque escrever um livro sem seguir uma estrutura estratégica, lógica, é igual você tentar fazer um bolo sem receita. Imagina que você vai fazer um bolo pela primeira vez na sua vida e não tem a receita. Você não faz ideia do que precisa colocar, quais ingredientes, o modo de fazer. Você vai começar a misturar uns ingredientes aleatórios, sem lógica, e o que é que vai acontecer com esse bolo? Certamente ele não vai dar certo. Vai virar um negócio inexplicável, estranho e sem sentido. Então, com o seu livro é a mesma coisa. Se você começa a escrever um livro de ficção e não conhece essa estrutura, você não vai conseguir escrever um bom livro. Você vai sair colocando várias coisas aleatórias no improviso e só vai escrevendo o que vem na cabeça, sem uma lógica por trás do que você está fazendo, tudo na base do improviso. Escritores que começam sem essa estrutura são os que mais sofrem com bloqueios criativos, travam na hora de desenvolver a história e sentem que não conseguem escrever bem. Na verdade, isso tudo só está acontecendo com você porque você estava tentando escrever sem essa estrutura lógica e estratégica, que você não conhecia. Igual fazer um bolo pela primeira vez, sem a receita. Você não precisa de dom, nem de ter história completa para começar, você precisa ter essa estrutura, esse mapa do que tem que ser feito para começar da forma certa, evitando vários obstáculos depois no processo de escrita e publicação do seu livro. Muitas pessoas começam a escrever os seus livros ou simplesmente decidem que vão começar a escrever um livro de ficção sem ter uma estrutura, sem seguir algo lógico e planejado, só com a ideia na cabeça. Por isso que elas acabam enfrentando um monte de obstáculos, falta de criatividade, desorganização, não sabe o que fazer e além de travar em várias etapas da escrita e publicação, na maioria das vezes elas acabam desistindo do livro delas. Outra grande questão é que quando essas dificuldades vão surgindo, elas tentam resolver uma a uma e o que não sabem é que todas essas dificuldades não são o real problema. Você acha que seu problema é falta de criatividade, é ser desorganizado, é não ter inspiração, ou o que for. Mas tudo isso é apenas um sintoma. E sintoma de quê? Sintomas de não ter uma estrutura que te guie por todo esse processo. Ela é bem clara e bem específica de ser seguida. E agora que você já sabe que não dá para simplesmente pegar um papel, um lápis e sair escrevendo, achando que você vai conseguir escrever um excelente livro de ficção, talvez até você consiga dessa forma aleatória, mas assim como fazer esse bolo pela primeira vez sem conhecer a receita, não vai ficar muito bom. Mas agora eu vou te explicar a lógica disso. Por que essa estrutura que eu desenvolvi vai fazer com que você tenha o seu livro escrito e publicado sem uma editora? E isso porque ainda nem começamos a falar de construção de enredo, estruturas de histórias, frases de persuasão e muitas outras técnicas de escrita. A gente está falando aqui do básico do básico. O fundamento que você precisa ter para começar uma boa história de ficção. Se você não tem uma estrutura, uma lógica no seu processo de escrita e publicação, com certeza esse processo fica praticamente impossível. Porque o seu cérebro, ele precisa de algo lógico para ser seguido. Ele precisa de um guia, de um caminho. Até um artista, quando vai pintar uma obra, ele tem uma lógica de como vai fazer. O planejamento da obra, as sombras, as cores, a iluminação, as proporções, as pinceladas. E tudo isso também se aplica quando você vai escrever um livro. O segundo fundamento são os gatilhos mentais. E o que são esses gatilhos? São técnicas de persuasão que deixam a sua história muito mais emocionante. Usando e conhecendo esses gatilhos, você nunca mais vai escrever uma história monótona, sem graça e que ninguém vai querer ler até o final. Essa técnica de escrita te permite mexer com a emoção do seu leitor em momentos determinados do seu livro para levá-lo a se sentir emocionado, gerar uma conexão do seu leitor com a história, fazer ele querer ler o seu livro até o final. A grande sacada dos gatilhos mentais é saber como e onde usar eles da forma certa. Se você for lá, dar um Google, pesquisa no Google lá, gatilhos mentais e tal, vão aparecer inúmeros gatilhos em vários sites diferentes. Aí você vai lá na boa fé tentar aplicar isso na sua história. Eu já vou te adiantar uma coisa aqui.
Os gatilhos mentais que você encontra na internet, eles são aplicados para textos persuasivos de marketing. Os gatilhos de ficção são totalmente diferentes, especialmente na forma como você usa eles no seu texto. Alguns até são parecidos com os que você vai achar no Google, mas eu precisei estudar e pesquisar muito até desenvolver os principais gatilhos mentais aplicados especificamente em livros de ficção. Então, se você quiser deixar sua história muito mais persuasiva, emocionante, prender o seu leitor até o final no seu livro, criar histórias impactantes, incríveis, você precisa conhecer quais são os gatilhos mentais aplicados em textos narrativos e, principalmente, saber como e onde usar. O terceiro fundamento é a publicação. Depois de ter aplicado todas as diversas técnicas de escrita, da estrutura na sua história e terminado o seu livro, chega uma hora que você vai ter que publicar esse livro. A questão é que muitos escritores, quando chegam nessa etapa, se questionam aproximadamente umas 3 coisas diferentes. Primeira, não tenho dinheiro para publicar. Segunda, nenhuma editora aceita meu livro. Terceira, não sei quais são as etapas da publicação independente. São 3 questionamentos que eu vou responder para você agora e quebrar algumas crenças aqui na sua cabeça. Primeiro, para quem diz que não tem dinheiro para publicar, acaba engavetando o seu livro e o seu sonho no final, eu vou te contar que existe uma forma de você publicar o seu livro investindo por volta de... Você consegue publicar o seu livro investindo por volta de R$100, mais ou menos. Eu ensino isso no meu treinamento. Você não precisa investir milhares de reais para ter o seu livro publicado. Igual numa editora, que você tem que começar com um investimento muito alto. Sabendo realizar todas essas etapas da publicação independente, se você souber fazer isso sem precisar contratar alguém para fazer esses serviços para você, a única despesa que você vai ter que pagar vai ser fazer o registro ISBN, que isso não tem jeito. São coisas essenciais que você precisa para ter seu livro publicado. Mas eu vou falar mais disso um pouco mais para frente. Para você que ainda está no dilema da editora, você ouviu quando eu contei a minha história, já sabe que vai sair muito mais barato e muito mais vantajoso começar sendo autor independente, ficando com 100% do lucro das vendas e sem ter que investir milhares de reais na editora. E agora, se você decidiu se tornar um autor independente, você pode se deparar com esse questionamento. E quais são as etapas da publicação? O que eu tenho que fazer agora? São muitas etapas da publicação, mas ficam muito mais fáceis quando você tem todas elas organizadas. Muitas pessoas não sabem a importância dessas 2 coisas, que eu vou te explicar agora. O registro, ele te garante os direitos autorais sobre a sua obra e te dá proteção contra plágios. E o ISBN, ele é o Código de Identificação Internacional do seu livro, que contém todas as informações sobre ele, e sem ele você não pode comercializar seu livro em livrarias físicas. Agora eu quero te falar do último fundamento. Muitos escritores só escrevem, publicam seu livro e esperam que ele se venda sozinho na base da fé. É fundamental que você tenha um plano de divulgação constante. Se você não divulgar, você não vende o seu livro. Então é essencial que você conheça as técnicas de divulgação, se você tiver a fim de fazer umas vendas e conseguir uns leitores. Então, se você não fizer uma boa divulgação, você pode acabar se frustrando com aquela sensação de que ninguém está a fim de ler seu livro, quando na verdade elas só não estão entendendo ou se convencendo de que precisam ler o seu livro, porque você não está mostrando isso para elas. Por isso que essa divulgação é tão importante. E todos esses fundamentos estão interligados. Você precisa ter tudo isso se quiser escrever e publicar um bom livro de ficção. Se você não utilizar algum desses fundamentos, você pode ter sérios problemas com bloqueios criativos, frustrações que poderiam ser evitados seguindo essa base que eu te mostrei aqui. Hoje você deu o primeiro passo na direção certa. Você começou a entender as oportunidades que você vai ter ao escrever e publicar o seu livro de ficção. E na próxima aula, eu vou te mostrar uma técnica que vai te destravar para escrever e publicar o seu livro de ficção. Nessa próxima aula, você vai saber como colocar em prática tudo o que você aprendeu nessa aula de hoje e conseguir destravar se você tiver com dificuldades de começar ou se está com dificuldade de desenvolver a história. E eu vou falar bastante sobre os pilares dessa estrutura que eu citei aqui no primeiro fundamento. Eu quero te pedir só mais uma coisa. É muito importante para mim saber a sua opinião sobre esse conteúdo.
se você gostou, se ficou com alguma dúvida, ou se só mesmo quiser falar o que você está pensando. Então escreve seu comentário aqui embaixo dessa aula que eu vou olhar, vou responder pessoalmente o máximo de comentários possível. Eu vou postar tudo o que está acontecendo na Maratona do Escritor de Ficção lá na comunidade do Facebook e no grupo do WhatsApp. Assim eu tenho certeza que você não vai perder nada. Então na próxima aula eu vou te mostrar com dicas práticas a etapa da estrutura, as etapas dessa estrutura para você sair do zero e começar a sua história de ficção. Vai te destravar para você escrever o seu livro de ficção. Então assista a próxima aula que terá sua estreia na próxima quarta-feira às 8 horas da manhã e a gente se vê lá.